Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Pouco Mais, onde o podcast perfeito lança fora todo o medo. Eu sou o Atli e estou aqui com meu companheiro James. e hoje estamos muito animados para fazer esse podcast. E por quê? Porque hoje estamos recordando em português, na língua divina dos céus. E geralmente fazemos o nosso podcast em inglês, mas hoje queríamos fazer algo diferente para que nossos amigos lá no Brasil e, não sei, Portugal, para que eles possam ouvir também esse podcast muito legal que estamos fazendo. Então, antes de começar, vamos fazer uma introdução do nosso podcast, da gente, para vocês conhecerem a gente, tá bom? Perfeito. Então, eu sou James Oliver. Eu sou de Utah, dos Estados Unidos, e eu tenho aprendido português por meio de minha missão. Eu passei 2 anos servindo como um missionário pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, lá no Nordeste, em Teresina. Eu passei por cidades como Tetoia, Itapequeru, Esperantina, Teresina mesmo, Imperatriz, São Luís, e eu amei aqueles lugares e fui lá, onde eu não somente aprendi a falar em português, mas também aprendi como o Espírito Santo fala comigo. E é isso que nós vamos falar um pouco mais sobre hoje, né? Então, eu conheci o Atlee Robinson, né? Meu amigo aqui, meu companheiro na fé, meu irmão em Cristo, no CTM de Provo dos Estados Unidos, né? E por vocês que não conhecem, antes de servir uma missão no tempo integral, um jovem da Igreja de Jesus Cristo, ele vai para um lugar chamado o Centro de Treinamento dos Missionários, né? Onde ele vai ser treinado em como falar a idioma, em como convidar o Espírito, como ler as Escrituras. Ele vai ganhar um distrito de amigos, um companheiro, e já vai começar a obedecer as leis, as regras da missão. E é lá onde nós possamos realmente nos dedicar para sair do mundo e para ser representantes verdadeiros de Cristo. Então, nesta época, antes de nossas missões, nós conversávamos muito sobre o futuro, o que eram nossos sonhos, e um desses sonhos era para começar um podcast, né? Nós queríamos conversar sobre o espírito, né? Sempre quando eu passava o Atlee na sala de qualquer coisa, né? Eu ia parar e conversar com ele por horas, né? Sobre qualquer coisa profunda, doutrina profunda, né? E sentimos o espírito, queríamos aprender mais. E durante nossas missões, ah, nós crescemos nossos testemunhos de o Cristo vivo, né? Que ele vive. E logo após de voltar, fomos ao templo de Provo e decidimos que iremos começar esse podcast, né? Então, já começamos, temos 4 episódios na inglês, e assim vai ser primeiro em português, né? Porque o evangelho pode ser dado a cada criatura em todos os idiomas, em cada canto do mundo. Então, é por isso que estamos aqui, e é por isso que queríamos falar sobre algo muito importante hoje, né? Que é o Espírito Santo. Sim, como o James falou, hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. E, de novo, estou animado para falar sobre esse tema, porque é algo importante para nós. E também tomara que dê para entender o nosso português quebrado, porque já faz, não sei, quase 6 meses que a gente voltou da missão.
Mas antes de passar nos primeiros pontos, nos primeiros princípios, queríamos falar sobre algo também, sobre um pouco da nossa missão e especialmente do nosso presidente de missão e algo que ele sempre falava pra gente como missionário. Então, quase cada mês a gente ia para o centro da nossa missão para receber um treinamento do nosso presidente. E nesses treinamentos, às vezes ele falava algo especial sobre o Espírito e como convidar o Espírito numa lição. Enquanto você estava ensinando alguma pessoa que estava pesquisando a igreja, você sempre começava a lição nessa forma. Você arrumava as cadeiras numa forma reverente, né, para receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é algo manso e humilde que somente habita em lugares puros. Exatamente, né? E essa lição de arrumar a sala era muito importante para mim, porque aprendemos do presidente Boyd K. Packer que a reverência convida à revelação. Né? Lemos um pouco sobre a história de Moisés na Bíblia, no Velho Testamento. Disse essas escrituras. Ela diga, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E essa escritura para mim sempre era muito reverente, porque quando eu era uma criança, quando era um rapaz, sempre era importante que soubéssemos que o templo era a casa do Senhor, né? Eu lembro que uma vez eu entrei o templo eu não se lembra se era Salt Lake ou lugar perto de lá, mas era tipo um evento onde conseguíamos olhar, né, e entrar. E eles mandaram a gente tirar nossos sapatos e botar meias brancas, né, em cima para não manchar, né, a chão. E desde aquela ocasião eu aprendi que existem lugares santos aqui na Terra, né? Os templos são alguns desses lugares, também as capelas da igreja e também nossas casas e até nós, né? Nós mesmos, nós podemos ser templos do Senhor. Então, igual eu quase falei meu companheiro, né? Igual como o Atley falou, né? Queríamos convidar vocês agora neste momento para ouvir este podcast, para se esforçar para sentir o Espírito, né? Encontrar um lugar onde você pode sentir o Espírito e depois segui-lo, né? Nós vamos fazer algumas promessas para vocês, vamos fazer algumas convites inspiradas, né? Sabemos que nós não mais somos missionários, mas ainda temos o Espírito. E no livro de Mormon, na 3 Nefi 18, versículo 3, fala, e eu, Nefi, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor. Por isso, o Senhor me mostrou grandes coisas. Né? Então, é a mesma coisa para vocês.
para vocês, para nós, devemos buscar o Senhor constantemente em lugares santos, em lugares puros, porque sabemos que existe espíritos maus, né? Mas o Espírito de Deus habita em lugares santos, né? Ele habita em templos puros. Então, por este podcast, queremos que vocês possam sentir que vocês estão num lugar puro, num lugar santo, onde o Espírito habita aqui. Exatamente. E só para continuar com um princípio que o James notou no convite dele, mas é importante lembrar que você pode sentir o Espírito em qualquer lugar. Basta que você esteja pronto para receber o Espírito. Então, de novo, convidamos vocês a se arrumarem para realmente ouvir as nossas palavras e tentar sentir o Espírito e aprender alguma coisa, porque nossa meta com esse podcast é que as pessoas possam aprender alguma coisa, e hoje especialmente com o Espírito, como seguir melhor ele na vida de nós, nas nossas vidas. Mas para começar, queremos definir um pouquinho, né, do Espírito. Tipo, o que é o Espírito, e durante o podcast vamos falar sobre o que é que ele faz, por que temos ele, coisas assim. Então, sabemos que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. E ele faz parte da Trindade, que são, ou a Trindade é compilada de Deus como o Pai, Jesus Cristo, o Filho, e, de novo, o Espírito de Deus. Então, o papel do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ele conforta, ele nos ensina e ele nos ajuda. Exatamente. E queria falar um pouco sobre nosso dia hoje em dia, né? E um dom divino que Jesus Cristo deixou conosco. Né? Então, na Bíblia, Jesus Cristo, antes de morrer, ele deixou seu Espírito aqui na Terra. Ele falou o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando essa bênção foi-lhe prometida, o outro Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, agora como estamos começando o ano novo, né, vamos ter um novo tema, né, dos jovens, né, que sabemos é Doutrina e Convênios, seção 6, né, versículo 36, né? E fala exatamente sobre isso. Né? Fala sobre o Espírito Santo. Né? Os versículos antes e depois fala isso que eu não vos condeno.
Segui vossos caminhos, e não pequeis mais. Executai com seriedade a obra que vos ordenei. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Vede as feridas que me perfuraram, o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e as pés. Sede fiéis, guardei meus mandamentos e herdareis o reino do céu. Amém. Então, Cristo ele deixa o Espírito conosco e sabemos que por meio de seguir Ele, de tomar o sacramento a cada semana na Igreja de Cristo, nós vamos ter o Teu Espírito conosco para sempre. Exato. E eu gostei muito daquele versículo na seção 6, versículo 36, que fala: Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. É porque é bom perguntar, né? Sempre é bom ter perguntas, porque quando você tem perguntas, você vai estudar e buscar e você vai aprender mais. Mas nesse versículo aprendemos que não é bom duvidar, porque a dúvida vem do mal. E Deus ele não quer isso para nós, ele fala isso no versículo. Então, o Espírito, o Consolador, ele nos ajuda a buscar os pensamentos bons, né, por meio dos frutos dele. Então, nós temos que buscar os frutos do Espírito Santo. E aprendemos em Galatas 5, versículo 22, que fala assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E eu amo essa escritura. Eu tive um companheiro, o Elder Felipe, que ele sempre falava essa escritura. Cada lição, ele falava, contra essas coisas não há lei. Só para terminar, eu amo ele. E é verdade. Ao seguir esses frutos do Espírito, né, iremos saber o que é verdade e o que não é verdade. Né? Porque sabemos que hoje em dia, 2025, tem muitas pessoas que querem falar de Deus, que querem falar do reino do céu, que querem falar do futuro, que querem ser um líder, que querem te ensinar, né? Mas aprendemos do doutrina e convênios que muitas dessas pessoas ensinam pela boca, né? Mas seus corações estão longe. E sempre quando eu falo do Espírito, me faz lembrar da primeira visão do profeta Joseph Smith. Porque nosso presidente da missão, presidente Lindsay, ele nos ensinava como ensinar a mensagem da restauração cheio do Espírito. E logo após, convidar alguém a mudar sua vida para a eternidade, sendo batizado como membro da igreja. Porque não existe o melhor parte de qualquer mensagem dos missionários do que logo após a primeira visão. O Espírito é tão forte. E sabem por quê? O Espírito é tão forte? Porque o Espírito testifica do Pai e do Filho. Então, quando um missionário jovem está explicando sobre a primeira visão de Joseph Smith, quando ele resolveu a pedir a Deus, concluindo que ele daria sabedoria a ele, se ele pudesse perguntar. O Espírito sempre está muito forte. Eu falei com todo o meu coração cada lição que eu ensinava sobre a restauração, sobre a primeira visão. Que Joseph Smith ele viu dois personagens que chamou ele pelo próprio nome. E quando falava, este é meu filho amado, ouviu. A gente sempre ia convidar as pessoas, né, naquele momento, o que você está sentindo? E eles sempre iam falar, bem, eu estou sentindo o Espírito, eu estou sentindo
uma coisa no meu coração, que é calor, né? E assim me dava muita força quando eu era um missionário no início, porque eu não sabia como falar português. Ainda não sei muito bem, mas eu sabia que aquela mensagem era verdadeira. E eu sabia que por meio do Espírito as pessoas iam ouvir minhas palavras e mesmo assim não sabendo nada que eu estava falando, eles iam sentir o Espírito por meio de mim, como um mensageiro de Cristo. E isso está acontecendo em todo o mundo. Tem mais que 70 mil missionários que todos os dias testificam do Pai e do Filho vivo. Eles prometem bênçãos, eles convidam o Espírito. As pessoas estão sendo batizadas, cada canto do mundo. E assim, Cristo está realizando uma grande obra e uma maravilhosa nestes tempos. E eu acho incrível que eu tive a oportunidade para poder ser uma pequena parte dessa grande obra que está acontecendo. Eu acho que ali você ia concordar que era nesta mensagem onde aprendemos realmente o que é o Espírito e o que o poder que ele tem para mudar a vida de alguém. Aí eu me lembro muito bem de receber esses treinamentos do presidente Lindsay. E a parte que você falou que sempre me impactava foi sobre a parte da primeira visão e como o papel do Espírito Santo é testificar sobre o Pai e o Filho. Então, enquanto você relata essa visão que fala sobre o Pai e o Filho, se você está digno, né, o Espírito tem que estar lá na sala com você. Ele não tem opção. Se você está falando do Pai e do Filho, e você está digno, ele tem que estar lá. E as pessoas vão sentir. E você vai sentir também. Eu sei que eu sentia cada vez que eu relatava essa mensagem para as pessoas. Mas enquanto que o James estava falando sobre isso, isso me fez... eu tive outro pensamento. Eu quero ver o que o James acha. Falando sobre esse ponto de como o Espírito Santo tem que estar lá. E eu quero falar sobre o sacramento. E uma das promessas que nós fazemos quando nós tomamos o sacramento, que é o pão e a água, fazemos a promessa que fala aqui em Moroni capítulo 5, versículo 2, que sempre se lembram dele. E é uma coisa simples, mas eu quero fazer tipo uma correlação com isso e esse princípio da primeira visão, tá bom? Tipo, se nós sempre nos lembramos de Cristo, sempre temos o nome dele na frente da nossa mente e estamos dignos, né? Estamos pensando e talvez testificando no momento sobre o Filho, o Espírito Santo tem que estar conosco para nos guiar e ajudar. É assim que vamos receber esses frutos do Espírito Santo, como paz, conforto, longanimidade, bondade, fé, coisa assim, como ele é consolador. E eu achei isso legal. Você concorda com isso? O que você acha? Demais. Demais, Helder. Eu acho que a palavra lembrança, eu sempre ensinava isso na missão, que a lembrança vem do Senhor e o esquecimento vem do diabo, né? Que o esquecimento vem do mal e a lembrança vem do lado bem, né? Pensa nos seus garmentos, né? Pensa no templo, pensa no sacramento, pensa nas escrituras, pensa nas promessas dos profetas, né? Ao ler-los todos os dias, né? Ler-los, eu, eu acho muito essencial que repetimos as coisas, porque a repetição é a mãe de tudo a aprendizado. E
para nós na igreja, fazemos as coisas às vezes repetidamente, né? O missionário vai ensinar a primeira versão 40 vezes num dia só. Ele vai convidar 50 pessoas num dia para ir na igreja, para ler o livro de Mormon, para ser batizado. Mas a coisa importante que temos que lembrar sobre a lembrança é que a lembrança não existe só para ser repetida, mas a lembrança existe para nos mudar, né? Porque imagina, se você sentiu o Espírito na sua vida para mudar, para se arrepender, para ser batizado, para seguir a mensagem de Cristo, para ir para a missão, e você tive essa grande experiência onde você aprendeu quem era Deus, quem era o Cristo, você se tornou, você virou um representante verdadeiro dele. E agora, o que o diabo quer fazer com você? Ele quer fazer com que você esqueceu. Ele quer fazer com que você volta para a sua vida anteriormente. Ele não quer que você consiga progredir, né? Mas no sacramento, naquela oração, a cada vez que você escuta aquelas palavras, deixa aquela oração ser sua rocha, né? Deixa aquela lembrança de cada vez que o Senhor te salvou, que cada vez que o Senhor te perdoou, que cada vez que o Senhor te guiou pelo seu Espírito, deixa aquela oração ser uma lembrança de tudo aquilo. Deixa o Espírito encher sua alma e não deixe aqueles sentimentos ficar lá e morrer. Deixa aqueles sentimentos te inspirar para fazer melhor naquela semana, para convidar mais pessoas para estar lá na semana que vem, para lembrar a capacidade divina que você tem para ser um representante verdadeiro de Cristo. Então, sim, enfim, eu gostei muito esse pensamento em falar sobre a primeira visão e o sacramento e a lembrança. Eu gostei muito. E eu gostei que você me fez essa pergunta. Sim, agora eu tô feliz que fiz a pergunta. O James, ele é muito sábio. Ele sempre tem respostas boas. É assim que começou o podcast, porque na missão sempre conversávamos sobre coisas profundas assim. E... mas... agora vamos passar para o próximo ponto. Queremos falar sobre a palavra que em inglês é hearken, mas em português se traduz até ouça. Mas nós achamos que a palavra ouça não dá sentido suficiente para essa palavra. Porque nós pensamos que a palavra hearken em inglês significa mais tipo ouça com intenção para agir. E eu gostei desse significado da palavra, porque como o James falou na resposta dele, o diabo, ele quer que voltemos para a nossa vida anteriormente, né? Então, se nós só ouvimos a palavra de Deus, a palavra vai passar pela nossa mente, eu acho. Mas se ouvimos a palavra do Senhor com intenção para agir, se nós hearken a palavra de Deus, vamos realmente agir e mudar a nossa vida. E eu acho que é o Espírito Santo que nos ajuda a fazer isso, a reconhecer, escutar, ouvir e agir de acordo com a palavra do Senhor. Sim, essa palavra hearken, né, usa com intenção para agir, me faz lembrar muito de muitos pesquisadores, amigos que eu ensinei na missão, que quando eu ia convidar eles para ler Moroni 10, 3 a 5, né?
que é: quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo poder saber a verdade de todas as coisas. Quando nós, como missionários, íamos convidar as pessoas a ler esses versículos, o terceiro Nefi 11, e orar com fé em Cristo, um coração sincero e com real intenção, eles iam voltar falando que eles não sentiam nada. Eles iam voltar que eles sentiam nada, que eles sentiam a mesma coisa. E eu não duvido que eles não sentiam nada, porque eles não cumpriram com esse versículo, né? Eles não estavam orando querendo saber a verdade. Cada vez que eu faço uma oração verdadeira, com muita fé em Cristo, querendo hearken, querendo ouvir, com a intenção de segui-lo, eu sempre, quase sempre, ia receber a revelação exata que eu precisava. Eu sei que o véu é muito. Dá para quebrar o véu quando nós temos um coração quebrantado e um coração contrito, com essa intenção de seguir o Espírito. Né? Então, também tinha muitas pessoas que não eram muito sábios, mas eles oravam com fé sobre o livro de Mormon, sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre a mensagem da restauração, sobre a primeira versão de Joseph Smith. E a cada vez que eles fizeram isto, eles iam falar: eu vou seguir, eu vou ser batizado, eu tenho fé nisto, eu tenho fé que eu recebi uma resposta de Deus. E por isso, eu, como missionário, não tinha medo para convidar qualquer pessoa para ser batizado, para orar sobre o livro de Mormon, porque eu sabia que se eles orassem com fé verdadeira, eles teriam uma resposta. E por isso eu não tive fé da rejeição, porque Doutrina e Convênio 123, versículo 17, né, fala que, né, portanto, amados irmãos, devemos fazer todas estas coisas alegremente, né, resgatando nossas vidas até para que possamos levar esta luz para os que queiram conhecer e só não saibam onde encontrá-la. Então, isso é meu testemunho de como o Espírito age nas pessoas. Não é por um conhecimento perfeito, age por meio de fé, a fé das pessoas. E eu concordo com o testemunho do James. Realmente é verdade. Nesse ano, no Vem Segue-me, vamos estudar muito sobre o livro da Doutrina e Convênios. E na semana passada, estudamos sobre a proclamação, ou uma das proclamações da igreja. E essa proclamação que estudamos na semana passada foi sobre a restauração da igreja. E uma das coisas que eu anotei nessa proclamação foi como os apóstolos falaram sobre essa restauração, porque eles falaram com muita alegria, né? Eles falaram, declaramos alegremente sobre essas coisas. E eu acho que isso mostra, de novo, os frutos, mas também o poder do Espírito Santo. Como ele faz as pessoas alegres. Como ele se revela na gente quando nós falamos de coisas de Deus. Entendeu? Tipo,
Eu acho muito legal. Mesmo aqui, quando o James estava testificando sobre o testemunho dele, da luz que apareceu nos olhos dele, no orgulho que apareceu na voz dele, ele ficou como quase outra pessoa nesse momento. E foi muito legal. Eu sei que o Espírito ele nos ajuda a fazer isso. Ele nos ajuda a resistir tentações em nossas vidas. Ele nos ajuda a nos mudar e realmente encontrar a luz e a alegria verdadeira que o nosso Deus, nosso Pai Celestial tem para oferecer para nós. E agora a gente a gente tem falado um pouco sobre o Espírito e nessa parte do podcast eu quero falar que não seria possível para falar sobre o Espírito Santo e não falar sobre Alma e Amon e os filhos de Mosias e a obra missionária. Porque exatamente o que aconteceu em nossas vidas tem acontecido várias vezes, né, centenas de vezes, milhares de vezes ao redor do mundo. E lá em Alma 18 e 15, fala uma história muito interessante. Se vocês querem seguir, vocês podem abrir. Alma 18 e 15. E fala o seguinte. E aconteceu que Amon perguntou novamente, que desejais de mim? Mas o rei não lhe respondeu. E aconteceu que, estando cheio do Espírito de Deus, Amon percebeu, portanto, os pensamentos do rei. Ora, quando o rei ouviu estas palavras, tornou a maravilhar-se, porque ele percebeu que Amon podia discernir-lhe os pensamentos. Não obstante, o rei Lamoni abriu a boca e perguntou-lhe: Quem és tu? És tu aquele grande espírito que conhece todas as coisas? Amon respondeu-lhe e disse: Não sou. E disse o rei: Como conheces os pensamentos de meu coração? Podes falar sem temor a respeito destas coisas. E o rei Lamoni disse: Creio em todas estas coisas que dizeste. Foste enviado por Deus? Respondeu-lhe Amon: Eu sou um homem, e o homem, no princípio, foi criado segundo a imagem de Deus. E seu Santo Espírito chamou-me para ensinar estas coisas a este povo, para que venha a conhecer aquilo que é justo e verdadeiro. E uma porção desse Espírito habita em mim, dando-me conhecimento e também poder, segundo a minha fé e desejos que estão em Deus. Ora, após ter dito estas palavras, Amon principiou pela criação do mundo, e também a criação de Adão, e contou-lhe todas as coisas concernentes à queda do homem, explicando e mostrando os registros e as sagradas escrituras do povo, as quais os profetas haviam declarado. Pulando para o versículo 39. Isto, porém, não é tudo, pois explicou-lhes o plano de redenção, que foi preparado desde a fundação do mundo, e também fez que soubessem a respeito da vinda de Cristo, e deu-lhes a conhecer todas as obras do Senhor. Então, Oder Hobson, né, Atlee, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada, né? Ele falou que quando eu falo da igreja, quando eu falo da primeira versão, né? Quando eu falo sobre Joseph Smith, sobre Jesus Cristo, sobre a restauração do Evangelho, eu quase viro uma pessoa diferente, né? Uma pessoa com coragem, uma pessoa que não teme nada, né? Eu não tenho medo dos homens.
né? Enquanto eu estou falando dessas coisas, eu tive muitas experiências na minha missão que eu entrei no meio de perigo sem temer, sem medo, porque eu sabia que Deus estava ao meu lado, que os anjos estavam ao meu redor, que Cristo estava na minha frente. E na mesma forma que Amon, né, testificou sobre a vinda de Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o Deus vivo, né? E ele não tinha medo para falar dessas coisas, porque ele sabia que se o rei for verdadeiro, se o rei tivesse real intenção para ouvir suas palavras, ele ia sentir o Espírito e ele ia seguir. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele não tive que debater nada. Ele falou: eu vou confiar, eu vou acreditar em cada palavra que você fala. E isto é a fé. Isto é o Espírito Santo que vem do Senhor. Quando você sabe, sem temer, né? sem medo nenhum no seu corpo, na sua alma, que o que aquela pessoa está falando é verdadeiro. Eu tenho sentido esse pensamento algumas vezes na minha vida, com alguns companheiros, com meu bispo, presidente da estaca, presidente da missão, alguns representantes da igreja setena, um, apóstolos, o profeta. Eu sei que eles são representantes de Cristo e que as palavras que eles digam vêm do Espírito, e por meio dessa transformação, né, por meio desse e-mail, eu não preciso ter medo. E isso é o Espírito, né? Isso é o que faz a obra missionária. E eu adivinho que você também falaria a mesma coisa sobre o Espírito, né? Que enquanto você está falando ali, você não tem medo de nada. Você sabe que você está no lugar certo, que você está fazendo as coisas que Deus queria e que não precisa temer. Exatamente, voltando para o tema dos jovens, né? Que fala buscar-me em cada pensamento. Quando buscamos Deus em cada pensamento, quando falamos dele, não precisamos temer e não precisamos duvidar, né? Na verdade, não tem motivo para duvidar ou temer quando falamos ou temos esses pensamentos de Cristo. Exatamente. O James, ele é engraçado, esse cara aqui. Mas agora, passando para o próximo ponto, queríamos falar sobre um pouco mais da nossa vida. Como podemos buscar o Espírito Santo e o que vem depois. Quando recebemos o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, fazemos o quê com ele? Pronto, então eu gosto de pensar que as escrituras são só simbolismo por nossas vidas, né? Quando eu penso no povo de Egito, né? Israel saindo do Egito por meio do Mar Vermelho, sendo guiado por Moisés, né? Eu penso nas escrituras como o nosso dia. Eu penso no Brigham Young guiando os pioneiros para Utah e depois os missionários saindo para o mundo, né? Eu acho que em cada escritura tem algo que podemos aplicar em nossas vidas, né? Pensa na família de Leí, né? Eles foram instruídos a deixar tudo o que eles tinham lá atrás, né? Eles não precisavam levar nada com eles. Eles tinham que deixar suas casas, suas riquezas, tinham que estar no deserto pobre, seguindo somente a voz do Senhor. E igual como essa família saiu do Jerusalém, né, os pioneiros, no princípio, tiveram que sair da Inglaterra, da Europa, tiveram que atravessar o mar
né? Tivemos que chegar aqui na Terra, dos Estados Unidos e começar a construir Sião sem ter nada. Eles não tinham nada. E é a mesma forma que entramos no reino celestial, né? No templo, quando entramos na sala celestial, nós não levamos nossos celulares, não levamos nossos carros, né? Temos o quê? Temos nós na forma mais pura que podemos estar. E porque eu gosto de imaginar essas escrituras em nossos dias, queria compartilhar mais uma história que vem da conferência geral, que era sobre um irmão mais velho e um irmão mais jovem, que eu tenho um irmão mais jovem que eu amo ele muito, então eu posso sentir muito próximo a essa história, mas um desses irmãos, ele era um missionário, né, que outro não era, e ele tive essa experiência que queria compartilhar com vocês. Mas fala o seguinte: sem perder nenhum minuto, contei ao meu irmão meus planos para o dia, mas eu nem imaginava o que Ivan, o irmão, havia programado. Ele olhou para mim, sorriu e disse: Claro, porém, precisamos cumprir alguns compromissos antes. Você viria conosco? Concordei, achando que teríamos tempo suficiente para desfrutar da praia depois disso. Naquele dia, durante mais de 10 horas, andei pelas ruas da cidade com meu irmão e seu companheiro e sorri para pessoas durante todo o dia. Cumprimentei todas as pessoas que nunca verá em minha vida. Conversamos com todas as pessoas, batemos em portas de estranhos e visitamos pessoas que meu irmão e seu companheiro estavam ensinando. E esse irmão, ele era um missionário. Durante uma dessas visitas, meu irmão e seu companheiro estavam ensinando sobre Jesus Cristo e o plano de salvação. De repente, Ivan fez uma pausa e olhou para mim. Para minha surpresa, ele pediu que eu desse minha opinião sobre o que havia sido ensinado. A sala ficou em silêncio e todos se voltaram para mim. Com alguma dificuldade, finalmente encontrei as palavras e compartilhei meus pensamentos sobre o Salvador. Eu não sabia se o que compartilhará estava certo ou errado. Meu irmão não me corrigiu, pelo contrário, ele me agradeceu por compartilhar minhas ideias e meus pensamentos. Durante essas horas juntos, meu irmão e seu companheiro não passaram nem mesmo um único minuto ensinando uma lição exclusivamente para mim. No entanto, adquiri mais conhecimento do que em todas as minhas conversas com ele. Testifico que semblantes foram modificados à medida que as pessoas receberam luz espiritual em sua vida. Vi como algumas delas encontraram esperança nas mensagens e aprendi a servir aos outros e a esquecer de mim, mesmo e de meus próprios desejos. Eu estava fazendo o que o Salvador ensinou. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ao olhar para trás, percebo que minha fé se desenvolveu naquele dia, porque meu irmão me deu a oportunidade de colocar em ação a minha fé. Exerci minha fé quando lemos as Escrituras. Buscamos pessoas para ensinar, prestamos testemunho, servimos ao próximo e assim por diante. Então, ao responder a você, Ali, né, o porquê, né, do Espírito, né, por que o Espírito é importante. Agora temos falado quem é o Espírito, né,
onde podemos encontrar o Espírito, né? Ele é uma parte da Trindade, encontramos ele em lugares santos, né? Falamos um pouco sobre quem carrega o Espírito, né? Esses mensageiros verdadeiros de Cristo. Falamos sobre a importância de segui-lo com fé, com uma real intenção. Agora falamos sobre a obra missionária, né? Como quando agirmos com nossa fé, mesmo assim, não sabendo o futuro, não sabendo a verdade de todas essas coisas, iremos ser guiados pelo Espírito, né? Eu gostei muito nessa parte da conversa. Eu gostaria muito que você mesmo pudesse explicar o que você estava falando antes de começar sobre a importância do Espírito em rejeitar a tentação. O que você estava falando um pouco sobre buscando os dons do Espírito e ao terminar, né, e em fechar esse podcast grande, maravilhoso e humilde, né, queria que você prestasse seu testemunho. O que o Espírito tem feito na sua vida e para as pessoas que estão ouvindo agora pela primeira vez, o que você sente que eles devem fazer nesse momento, depois de ouvir nossas histórias e escrituras, para se aproximar mais com Deus, para se preparar ainda mais para a segunda vinda de Cristo e o que eles possam fazer para ser uma luz do mundo. É uma boa pergunta. E eu gostei daquela história que você leu aí. E então, como o James falou, antes de começar o podcast hoje, a gente estava falando de o que a gente ia falar, de quais pontos a gente ia passar para vocês e tudo mais. Mas, na verdade, uma coisa interessante de como a gente criou esse tema de hoje é o James, ele me ligou, né? E ele falou o seguinte: tá bom, Atlee, eu vou para o seu apartamento e quando eu ver você, vamos ter o mesmo pensamento de o que fazer ou de o que falar nesse podcast. Eu falei, tá bom. Eu fui pensando no que a gente poderia falar. Eu também falei, se não for a mesma coisa, não iremos gravar o podcast. É verdade, ele falou. Se não fosse a mesma coisa, não é inspiração e vamos não seria inspirado e vamos voltar para casa. Mas então, eu fui pensando e ele chegou e, rapaz, de verdade, tivemos o mesmo pensamento, né? De falar sobre o Espírito e de falar sobre aquela escritura em Doutrina do Convênio 6:36. E isso foi uma experiência pequena, mas ainda assim me mostrou que o Espírito Santo, ele é verdade. Ele faz o papel dele muito bem. E como o James falou, um desses papéis é nos ajudar a resistir às tentações na vida. Porque como aprendemos, o diabo, ele sempre está lançando os ventos dele, as tempestades dele para a gente, para nos bater e nos lançar do plano de Deus, do caminho de Deus. Mas aprendemos em Mosias 3:19 que porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo. Então, a parte importante aqui de como podemos resistir às tentações do diabo, os ventos dele, é nos submeter ao influxo, à ajuda do Espírito Santo. Nós temos que nos tornar como uma criança, como a Escritura fala, submisso, manso,
humilde, paciente, cheio de amor. E temos que nos submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então, realmente, isso é verdade também, que quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, ele vai nos ajudar a vencer essas tentações, a vencer as tempestades do diabo. Porque se nós construímos nosso alicerce sobre esses princípios, sobre a rocha do Salvador, sobre o Espírito Santo, ou usando o Espírito Santo para construir nosso alicerce, nunca vamos cair. Nós nunca vamos cair. E eu sei que isso é verdade. E também você queria que eu falasse sobre sobre os dons do Espírito, foi assim? E a segunda parte da pergunta é sobre os dons do Espírito. Então, em meu pensamento, eu acho que os dons do Espírito Santo que recebemos dele, podemos falar que esses dons são as mãos de Deus aqui na terra, mas essas mãos são usadas pela gente. Como a profeta é a porta-voz de Deus aqui na terra, por meio dos dons do Espírito Santo, nós agimos como as mãos de Deus aqui na terra. Faz sentido? Porque os dons de Deus, ou os dons do Espírito Santo, como fala, são os frutos: paz, alegria, caridade, amor, até o dom de línguas, o dom de falar outro idioma. Podemos usar esses dons para levar, primeiramente, outras pessoas até a luz de Cristo, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, podemos levar nós mesmos até a luz de Cristo. E eu sei que essas coisas são verdadeiras, porque eu vi essas coisas na minha vida, como jovem, como criança até, e como missionário da igreja. E eu sei que o Espírito Santo, ele vem de Deus, e como Deus é bom, o Espírito Santo também, ele é bom. Ele leva até coisas boas. Ele nos ajuda a encontrar essas coisas boas na nossa vida. Muito obrigado. Só queria testificar das palavras de Atli, que ao buscarmos o Espírito Santo, ao buscarmos Cristo em cada pensamento, sem duvidando, buscando constantemente a orar, a se arrepender, a ler as Escrituras, a ir à casa do Senhor, né, iremos ter conosco sempre o Espírito Santo. E esta foi nosso podcast, que queríamos deixar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, agradecemos de novo por ouvir esse podcast. Foi muito bom de novo para fazer esse podcast. Realmente foi uma experiência muito boa para nós dois aqui. E esperamos que façamos outros episódios no futuro em português, para que vocês possam continuar ouvindo o português lixo da gente. Mas, enfim. E também agradecemos mais uma vez. Ele não está entendendo, mas o nosso editor, o Joe. Todo mundo coloca nos comentários: obrigado, Joe. Obrigado, Joe. Tá bom? E então, é isso, gente. É isso, gente. Vamos concluir esse episódio de um pouco mais.